Mais uma vez aqui no Espaço Online, hoje nós estamos recebendo o Dr. Ricardo Portieri, ele que é cirurgião do aparelho digestivo e também é coordenador cirúrgico do pronto-socorro do Hospital Bandeirantes, aqui de São Paulo. Nós estamos falando sobre o balão de silicone, que hoje está sendo utilizado para muitas pessoas como parte do processo de emagrecimento. Doutor, no bloco anterior, o senhor estava comentando que esse balão ele não é indicado para qualquer pessoa, pessoas muito magras, por exemplo, que existem alguns critérios clínicos, alguns critérios médicos, entre eles o fato de que o índice de massa corpórea seja superior a 27. Por que disso? Primeiro, Luciana, só explicar rapidamente para o telespectador o que é o índice de massa corpórea, né? O IMC ele é calculado, como nós já havíamos falado, o peso do paciente dividido pela altura ao quadrado, altura vezes altura. Então, obviamente, quanto maior o peso e menor a altura, esse número ele vai aumentando. O índice de massa corpórea ele é de 18 e vai até 50. Os obesos mórbidos, os gravíssimos, podem até passar de 50. Tá? Para você ter uma ideia, a obesidade grau 1, ela começa a partir do índice de massa corpórea 30. A grau 2, a partir do 35, grau 3, 40, e a obesidade mórbida acima de 45. Tá? O balão ele foi autorizado pela Anvisa, e obviamente que a sua indicação nos pacientes, quando esse índice de massa corpórea está acima de 27. A pessoa que está em sobrepeso, ou seja, de 25 a 30 já é o sobrepeso, tá? Acima de 27 já tem uma autorização. Por quê? Porque recentemente houve uma proibição de alguns medicamentos inibitores de apetite, né? Então essas pessoas que faziam uso desses medicamentos, ou pessoas que têm a longo prazo dificuldade de emagrecer, que estão no sobrepeso realmente, o balão veio realmente a favorecer esse tipo de paciente que já está tentando fazer dieta há muito tempo, né? Um exemplo que eu posso te dar é as pós-parturientes. Uma paciente que teve filho há pouco tempo, acabou engordando 15 quilos, 20 quilos, né? Isso é muito comum, e que não consegue emagrecer, nem com o uso de medicamentos, que agora foram proibidos, não consegue fazer ginástica, não tem tempo, tem criança pequena. Tá? Então, assim, a introdução do balão intragástrico nesses pacientes trouxe uma grande vantagem. Eles vão conseguir chegar a perder pelo menos 10 a 15% do seu peso corporal, dando um estímulo para continuar a dieta depois que houver a retirada do balão. Tá? O senhor disse que há um desconforto nos 3 primeiros dias. Exatamente. Nos 3 primeiros dias, os pacientes podem sentir desconforto, podem apresentar náuseas, né, ficarem enjoados, vômitos, tá? Mas isso tudo contornado com medicação. Tá? Isso tudo é contornado com medicação, com auxílio médico, com apoio médico, tá? O apoio nutricional também. Tem alguma restrição, por exemplo, com relação a exercícios físicos ou qualquer outra atividade? Isso que eu ia te falar exatamente agora. Assim, depois de 1 semana, 10 dias, o paciente, ele estando bem, ele pode começar a fazer as suas caminhadas, exercício físico, frequentar academias. Tá? Então é muito importante... abdominais também? Abdominais também. Abdominais a gente tem uma ressalva depois de 2 semanas. Entendeu? Até para o paciente se acostumar que existe um corpo estranho dentro do estômago, na realidade. No início ele tem aquele certo desconforto, mas depois de algum tempo, a vida dele é normal. É como ele não sente absolutamente nada, ele não sente mais o balão dentro do estômago. No caso do paciente da cirurgia bariátrica, ele tem muita dificuldade para ingerir qualquer alimento sólido, pelo menos no começo, né? Com relação ao balão de silicone, como é que isso funciona, doutor? Não que o paciente tenha dificuldade. O balão, como eu lhe falei, Luciana, ele traz essa sensação de saciedade. Tá? Não só mecanicamente, mas também hormonalmente, como a gente comentou. Tá? E essa sensação de saciedade faz com que ele coma menos. Tá? Então, se ele começar a ingerir mais alimentos sólidos, ele vai se sentir estufado e vai parar. Vai inibir, o apetite dele vai ser inibido logo no início. Tá? Por quê? Para o cérebro, esse estômago ele já está ocupado com o balão. Então, ele não vai favorecer o apetite para esse paciente comer mais. O problema é que alguns pacientes, são poucos, né? Geralmente aqueles que não estão cooperando com o tratamento. Às vezes eles usam alguns artifícios para driblar a função do balão. Por exemplo, teve um paciente meu que ele
tomava milkshakes, né, líquido. Ele tinha muito apetite por um milkshake e o líquido ele escorre fácil em volta do balão, ele esvazia fácil pelo estômago. Então ele não estava emagrecendo da maneira que nós esperávamos. Aí depois, conversando com ele no consultório, realmente eu estava tomando milkshake, que eu sentia um pouquinho mais de fome e eu ia me apetecer com milkshake, ele só tomava milkshake. Outros fazem isso com leite condensado, né? Então, quer dizer, alimentos ricos em calorias. Para substituir o doce sólido. Exatamente, para substituir o doce. Mas aí é o paciente que ele já começou o tratamento de uma forma errada. Ele não estava preparado psicologicamente para receber qualquer tipo de tratamento. Não é só a introdução do balão, não. Cirurgia bariátrica também. Esses pacientes eles acabam fazendo a mesma coisa quando são operados. Pelo que o senhor está falando, se não houver um cuidado, principalmente com a alimentação, os quilos perdidos podem voltar logo após a retirada do... Logo após a retirada, exatamente. Balão. É um composto o tratamento, ele depende da associação do médico, da colaboração do paciente e de uma equipe multidisciplinar junto, nutricionista, às vezes até psicólogo também. Tá? Se não tiver esse arranjo adequado, né? Essa sintonia entre todos esses membros, o tratamento ele não funciona bem. O senhor havia comentado que a perda de peso pode variar de 8 a 25 quilos. Mas, ou seja, se não houver esse cuidado com a alimentação, trabalho perdido. Exatamente. Inclusive, quando ele retirar o balão, aí que se com o balão ele já estava se comportando dessa maneira, imagina quando ele retirar o balão. Aí que vai voltar a comer da maneira que comia e ele só vai gastar dinheiro com tratamento, não vai ter o resultado que gostaria. Doutor, e durante esse tratamento, né, o senhor disse que não só o estômago fica mais estufado, tem essa sensação de estufamento, mas vários hormônios responsáveis, inclusive pelo apetite, inclusive são inibidos. São. E após a retirada desse balão? Após a retirada desse balão, tudo volta ao normal, realmente, Luciana. Mas o paciente, ele já teve a autoestima que ele queria, ele já tem um resultado. Então, isso tudo ajuda o paciente a continuar com a dieta. Nesse momento, é importante você acompanhar o paciente bem de perto. Tá? Pedir para ele vir no seu consultório semanalmente, ver se ele está engordando, até para você não estragar o tratamento de 6 meses. Entendeu? A maioria dos pacientes, eles têm uma boa disciplina alimentar depois. Fazendo uma analogia, é como se ele estivesse tomando um remédio durante um bom tempo e tivesse que interromper. Olha, você já chegou no seu peso ideal, agora você vai parar o remédio. Alguns pacientes conseguem manter a dieta, porque eles já se reeducaram da parte alimentar. Eles já têm uma boa relação com a dieta deles. Né? Hoje nós estamos falando sobre o balão de silicone, que está sendo usado por muitas pessoas como parte do tratamento de emagrecimento. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Ricardo Portieri, que é cirurgião do aparelho digestivo e coordenador cirúrgico do pronto-socorro do Hospital Bandeirantes. Você pode obter maiores informações através deste site que aparece aí no seu monitor, o www.hospitalbandeirantes.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar mais sobre este assunto. Espero que você continue conosco. Até já.